dizer que o homem peca. E uma vez que o homem pecou, ele fica distante da presença de Deus. Quando o Senhor fez Adão e Eva e colocou no jardim, todos os dias o Senhor visitava. O Senhor estava feliz com o seu projeto. Mas uma vez que ele desobedecera, que pecara, o ambiente já não era mais o mesmo. Quando o Senhor vem visitar o seu projeto maior, o Senhor, ele tem uma surpresa. É claro que na sua onisciência ele sabia de todas as coisas, mas o Senhor chega naquele ambiente, ele não tem mais aquela receptividade como outrora. Adão já não vai mais recepcionar o seu Criador, o seu Deus. Adão agora está escondido. Adão está escondido e não consegue encarar Deus, porque uma vez que o homem peca, ele não consegue olhar a face de Deus. A face e a presença de Deus constrange o pecador. Aleluia. E é claro que o Senhor sabia, o Senhor estava entristecido, e ele sai à procura de Adão. Aonde ele encontra Adão despido, e ordena que Adão vá se vestir, e pergunta por que Adão desobedece. E você sabe da história, um coloca a culpa no outro, até onde ele chega na serpente, que era o próprio Lúcifer, aonde o Senhor faz a promessa e disse: olha, da semente da mulher vai nascer um que tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aleluia. Alabaia, doquedaia, subicaia. Aleluia. O Senhor faz essa promessa. Passaram-se o tempo, passaram-se os anos. Aleluia. Todos os homens em que o Senhor confiara, eles pecaram, eles caíram, desobedeceram. Aleluia. E os céus agora estão proclamando, porque o Senhor prometeu. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia vai dizer lá nas cartas de João, o capítulo o 3 e o versículo 8, a parte B: pois para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu acredito que os céus estão procurando, aleluia, quem era o fiel, aonde Jesus, o Filho de Deus, se prontificou e disse: Pai, eu descerei à terra e vou resgatar o teu maior projeto. O maior projeto de Deus não é os templos grandes e bonitos. O maior projeto de Deus não é as mansões construídas na terra. O maior projeto de Deus não é os carrões bonitos e blindados. O maior projeto de Deus é você, é eu, é essa alma, é as vidas. Esse é o maior projeto de Deus na terra. Somos nós. Aleluia. 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 E lá naquela província tinha um casal que estavam comprometidos. Porém, eles não tinham tido relações íntimas. E o anjo aparece para aquela virgem e disse: salve, agraciada, tu és bendita entre as mulheres. Tu vais gerar. A partir de hoje, tu vai carregar no teu ventre. E ela ali retruca, questiona: mas como? Eu não conheço o homem ainda. Ele disse: não se preocupa, porque o que tu vai gerar é do Espírito Santo. Aleluia. O anjo se ausenta, Maria recebe a visita do Espírito Santo e passa a gerar, a carregar no seu ventre aquele que veio para salvar, aquele que veio, que te conhece, que conhece a tua dor, que sonda as tuas lágrimas, que conhece o mais profundo do teu íntimo, que sabe do teu desespero, que sabe da tua dor quando ninguém te conhece lá no íntimo. Ele te conhece, ele sabe, e ele manda eu dizer para alguém essa noite que é uma noite de restauração, que é uma noite de resposta, que é uma noite que ele está visitando o mais profundo do íntimo do teu coração e dizendo para você: eu sou aquele que levanto, eu sou o que abato, mas eu sou o que levanto, eu sou o que restauro, e eu tenho cura nessa madrugada. O Senhor disse que tem cura. E sabe qual é a maior cura nessa madrugada? São a cura das emoções. O Senhor me disse que vai curar emoções, que vai curar sentimentos, que vai trabalhar. Tem resposta, tem coisas grandes para o Senhor fazer nesse lugar, porque Ele está presente nessa casa. Aleluia. Maria está gerando. Passa o tempo da gravidez. Quanto tempo demora uma gestação normal? 9 meses, não é?
Na época, Maria não tinha uma máquina de uma ultrassom. Hoje, se tem tudo, você acompanha pelos sistemas, você quando está perto, o médico diz tal dia, mais ou menos tal dia que você vai ter. Ou até marca, muitas já não querem nem sentir as dores do parto. Já marcam para ir lá e tirar os seus bebês. Mas Maria não tinha essa tecnologia. Ela não sabia, ela sabia mais ou menos pelas suas regras. E há um tempo de alistamento, porque eles eram cidadão também, eram servos de Deus, mas também cidadão. E eles precisavam ir em uma cidade mais evoluída, a fim de fazer o seu papel como cidadão. E ao chegar naquela cidade, todas as pousadas, todos os ranchos, como falam, estavam todos ocupados. Porque todas as províncias, todos os lugares se reuniam naquele lugar, porque era necessário todos os cidadãos fazer esse tipo de alistamento, de documento, como cidadão. E ele sai à procura. E o único lugar que resta para ele é o lugar, para aquele casal, com aquela mulher gestante com um barrigão enorme. Era um lugar que se cuida de animais. E eu acredito que no meio da madrugada, Maria sente a primeira contração. Aleluia. E eu acredito que ela olha para o seu esposo, não sei como ela se referia ao seu esposo José, se era meu amor, meu bem, ou José. Eu acho que ele vai nascer, José, porque a dor está... Eu estou sentindo algo diferente. Quem é mãe aí? As dores vêm mais aqui nas costas, né? Os meus eram assim. Estou falando, vou conjecturar comigo. Imagina que cada vez mais aquela dor aumentava ali nas costas. E ela, José, eu acho que está chegando a hora. Aleluia. Glória a Deus. Pois foi naquele momento, naquela noite, naquela hora, que o Filho de Deus, aquele a quem ele prometeu lá no começo de tudo, nascido de uma mulher, estava nascendo. Aquele que veio para perdoar pecado, aquele que veio para tirar pecado do mundo, estava nascendo numa manjedoura. Ele não nasceu em uma maternidade 5 estrelas, em um hospital equipado, não. Ele nasceu numa manjedoura, aleluia. Mas ele nasceu, aleluia. Glorificado seja o nome dele. A Bíblia não vai falar muito a respeito da infância de Jesus. A Bíblia só diz que Herodes fica sabendo do nascimento do menino e ordena a matança de todas as crianças de 0 a 2 anos. Aí o anjo se apresenta para o casal e diz para que eles peguem o menino e fujam até que passasse aquelas calamidades. Aleluia. O que eu entendo com isso? O projeto de Deus, Satanás, ele vai até tentar parar o projeto de Deus, mas quem é que detém o plano de Deus na terra? Quem é que pode parar o projeto a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor preparou, a quem o Senhor levantou? Nem o inferno com todos os seus demônios pode deter o projeto de Deus, porque agindo ele, quem é que vai impedir? Aleluia. Aleluia. Passou-se a matança, o anjo aparece de novo e fala para os pais do garoto voltarem, que quem perseguia eles já não estava mais ali. Eles voltam. Aí a Bíblia não vai falar muito a respeito da infância de Jesus. A Bíblia só diz que, como cristão, como judeu, todo ano eles se reuniam as suas famílias e subiam para o sacrifício. Eles pegavam os manjares, as ofertas e iam cultuar a Deus. E eles cultuaram, serviram ao Senhor, ofereceram o sacrifício. E eles sentem falta do garoto que agora já tinha 12 anos. E ali eles saem à procura daquele garoto, eles encontram ele no meio dos doutores, respondendo todas as perguntas com toda a sabedoria, porque a Bíblia diz que o Espírito da excelência era sobre ele. Daí a Bíblia não vai falar mais a respeito desse tempo da infância de Jesus. Jesus, ele permanece no anonimato. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito de Deus embaixo dos céus. O teu tempo não é o tempo de Deus. O teu relógio
relógio não é o relógio de Deus. No tempo de Deus não tem nada, não tem ninguém, não tem macumba, não tem feitiço, não tem oração contrária, não tem altar erguido para demônio que vai impedir. No tempo de Deus na tua vida, quando Ele se colocar para te honrar, o inferno tem que fechar as portas e a promessa dele vai se cumprir. Aleluia. Jesus permanece no anonimato. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que naquele tempo aparece um homem que se vestia meio estranho. Vou tirar aqui o meu sapato. A unção vai ser mais forte. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que aparece um homem vestido meio estranho e ele pregava umas mensagens duras à beira do Rio Jordão e ele batizava aqueles que acreditavam. Aleluia. E a sua pregação era mais ou menos assim: eu prego e batizo para arrependimento dos pecados. Agora tem um negócio. Aleluia. Eu quero contar para vocês algo. Aleluia. Como está escrito, eu fui levantado para limpar a eira. Aleluia. Tem um que vai vir após mim. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão soberano, ele é tão grande que eu não sou digno de nem desatar a sandália dos seus pés. Ele é poderoso. Era João que pregava. João pregava à beira do Jordão e ele falava de Jesus. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quem é que está entrando no cenário? Não é mais um menino de 2 anos, não é um garoto de 12 anos, era um homem maduro de 30 anos. Jesus está entrando no cenário. Eu acredito que onde ele estava, na casa de José, o Espírito Santo diz para ele: meu filho, se levante, porque é chegada a hora. É chegada a hora de começar o teu ministério. É chegada a hora de se revelar aos homens a quem tu vai fazer. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele vai até João. João, quando ele vê Jesus, ele fica perplexo. Ele vê a glória sobre a face do mestre. Ele fica perplexo. Ele disse: João, convém que tu me batize. Aleluia. João fica constrangido e disse: mestre, como é que eu vou te batizar? Ou seja, João se sentiu tão pequeno na presença dele, porque ele é grande. Quem é grande é ele. Quem é o todo-poderoso é ele. A glória é para ele. Tudo aqui é para ele. A tua vida é dele. A tua casa é dele. Os teus sonhos é dele. Os teus projetos é dele. E ele está me dizendo que está descendo o som essa noite e vai começar a quebrar. E já começa a quebrar o que estava travando aí dentro. Eu prego para a igreja livre. Eu prego para a igreja que adora. Eu prego para a igreja que acredita. Eu prego para a igreja que veio buscar resposta, que está dizendo assim: papai, eu preciso, senão eu morro. Pois ele está dizendo para ti: eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida e vida com abundância. Ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa, ele está na casa. O de cada quer o diabo não, quer o inferno não. Ele perdeu essa batalha. Ela vai o de cada, porque ele passeia nesse lugar. Ele já entrou no cenário. Ele já entrou no cenário para nos entregar vitória. João batiza Jesus. A Bíblia diz que quando ele sai das águas, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma de pomba. E uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. Aleluia.
Alamandoias. Elamaia doque. Elamanda candaraço que daí. Tem vitória nessa noite, pastora. Tem resposta de propósito. Tem pergunta sendo respondida. Aleluia. Jesus, ele separa os 12 e começa o seu ministério. Aonde Jesus chegava. Se Jesus entrasse num ambiente como ele está aqui, mas estou falando quando ele estava ainda nesse corpo físico. Se ele entrasse num ambiente como esse, ele sabia a tua necessidade como ele sabe. Ninguém saía daqui do mesmo jeito. Como não vai sair essa noite? Aleluia. Ele chega na casa de Pedro, a sua sogra está com febre, ele cura. Aleluia. Ele é convidado para uma festa. E enquanto o povo banqueteava, comia, bebia, ele vai mais além, porque lá, mais além, tinha um tanque reservado. E nesse tanque, havia um processo que o anjo descia uma vez e agitava as águas. E o primeiro enfermo que descesse naquelas águas era curado. Jesus, parece que eu estou vendo ele indo até aquele tanque. Agora conjectura no teu pensamento como se você fosse em um hospital, cheio de gente nos leitos de todo tipo de enfermidade, esperando o milagre. Jesus foi nesse cenário. Jesus vai exclusivamente perto de um homem que está no leito. Sabe quantos anos naquele leito? 38 anos. Era uma vida toda, não é verdade? Jesus chega para ele e disse: quer ser curado? Ele disse: Senhor, não tem homem nenhum que me ajude, porque aquele homem era impotente, ele vivia acamado. Ele precisava que alguém olhasse, se compadecesse e descesse ele, mas as pessoas queriam o seu milagre e ninguém ajudava. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, pega o teu leito, levanta e anda. Pega o teu leito, levanta e anda. Como é que é, Jesus? Eu imagino que o paralítico, aleluia, 38 anos, todo atrofiado, todo esquelético, todo anêmico, todo debilitado, levanta daquela cama. Um novo homem, e Jesus ainda disse: pega a tua cama. Agora a cama que ele estava em cima, ele carrega ela debaixo do braço. Alabacandaraí. Sabe o que o Senhor está dizendo? Esse fardo que te aprisiona, Deus vai quebrar hoje. Que ele vai se tornar tão leve para ti, que ele não vai mais te aprisionar não. Tu vai carregar ele e despachar, porque não é para tua vida aí. Esse fardo que tu carrega não é teu. Jesus arranca hoje. Jesus muda hoje. Jesus vira teu cativeiro hoje. O teu cativeiro não importa se é 10 anos, se é 20 anos, se é 5 anos. Aquele homem estava com 38 anos. Jesus mudou. Ele muda teu cativeiro hoje e transforma a tua vida. Ele entra numa sinagoga. Ele entra na sinagoga, era no sábado, como hoje. E sabe o que ele encontra lá? Uma mulher que andava assim, ó. Sabe por que ela andava assim? Porque ela tinha demônios nas costas dela. Mas Jesus entrou naquela sinagoga. E sabe quantos anos tinha que aquela mulher andava encurvada?
18 anos. Jesus disse: seja livre. Quem carrega demônio, quem carrega fardo, anda assim. Mas o crente livre, cheio da unção, cheio da graça, ele anda assim. Ele estufa o peito e diz: eu tenho aquele que me salvou, que é grande. Eu sou pequeno, mas quem está comigo é grande. Quem anda comigo é maior. Quem está comigo é maior do que esse problema, é maior do que essa enfermidade, é maior do que essa porta que está fechada, é maior do que essa maldição que me lançaram. Quem está comigo é maior. Quem é ele? Quem é ele? É aquele que te visita na madrugada, quando o teu adversário está tramando contra ti, armando laço para te matar, para te destruir. Ele te revela, ele é fiel contigo, ele te mostra o profundo e o oculto. Quem é ele? É aquele que te abraça quando todos te abandonam, quando todos te dão as costas, ele te abraça. Quem é ele? É aquele que te acalenta no momento da dor. Ele é o Senhor, está aqui nessa madrugada para responder a tua oração, teu propósito. Sabe o que eu aprendi também? Quando eu trabalhei com árabe, eles têm uma cultura de servir Alá. E se tem uma coisa que me chamou a atenção, é o cuidado que eles têm. Eles têm uma Corão que eles ficam dentro de uma caixa muito bonita, num lugar. Eles têm aquele livro intocável. Eles honram muito. E sabe o que me chamou também a atenção? Que eles têm um tapete consagrado a Alá, que nenhuma pessoa, principalmente estrangeira, no caso eu, estrangeira para eles, não podia nem chegar perto daquele tapete. Eu já andava assim, porque eles diziam que Alá ia me matar. É claro que eu sabia que não ia me matar, mas eu tinha que respeitar. Estava na casa dos outros, né? E eles oram 5 horas, 5 vezes ao dia. Ultrapassou até Daniel, que orava só 3, né? Sabe o que eu achava interessante? Na hora da oração, eu estava ali na sala. Ele jogava o tapete, aqueles homão, brutamonge, barbudão, judeuzão, árabezão, todo. Jogava o tapete e eu, os primeiros dias, eu ficava assustada. Meu Deus, o que é isso? E botava a boca no pó e orava lá. Toda hora que dava a hora da oração, podia estar quem fosse. E eu comecei a ficar, foi com vergonha. Eu disse: eu preciso ser crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro-me que ele falava português muito ruim, mas ele era o meu intérprete para a esposa dele, que a esposa dele falava era nada. Eu lembro que eu ainda fiquei ensinando ela, pastora. Ela começou a entrar numa aula de português e ela falava assim: como falar e eu não estou trabalhando? Eu digo: não é assim o verbo, eu não trabalho. Aí eu digo: meu Deus, agora você tem professora de árabe. Mas é muitas coisas. E o mês de junho, eles têm uma cultura chamada Ramadã. Quem tem comida gostosa é árabe. Eles cozinham, meu Deus, é umas culinárias que eu fiquei apaixonada. Até marquei com os meus filhos para a gente ir um dia no restaurante deles. Mas uma porção para 3 era R$300. Eu só vivia na prova ali. Todo o dinheiro era para pagar a faculdade. Mas eu vou lá em Foz, agora, qualquer dia, e vou comer os banquetes. Porque agora, Jesus já me deu um novo tempo. Eu vou em Foz e vou dizer assim: eu passei a humilhação, mas agora eu venho como turista. Já determinei e vou comer. Então, a cultura deles. Eu abri a geladeira, tinha tanta coisa maravilhosa, uns doces inigualáveis. Todos esses preparos, todos esses temperos, vinha tudo da Turquia, da Líbia. E eu só olhava a fome. Você sabia que eles só comem durante 30 dias, o mês de junho, quando o sol nasce, até o sol se pôr. E eu vou te dizer uma coisa, que tem dia que lá em Foz dá 8 horas e o sol não se escondia. Eu estava que nem Josué. Jesus, esconde esse sol que eu não aguento mais não.
eu quero é comer. Porque era só na água. Lá, irmão, a gente jejuava sem querer. Aí eu aproveitava, eles jejuavam para lá e eu para Jeová. Oh, maravilha! Você está entendendo? Mas o negócio é estreito, né, irmão? E eu vou dizer para você que Jesus respondeu. Aleluia. Aí, terminando meu propósito, que eu tinha um contrato com eles para ficar com aquele bebê. E eu ficava pensando, esse menino fala árabe ou vai falar português? Porque eu falo português com esse menino, né? É porque ele vai ficar com as duas línguas, não precisa nem fazer os cursos, né? E o bichinho faz assim, a circuncisão com 15 dias, sabe? É todo um rito, né? Aí terminando, faltando uma semana para mim terminar meu contrato com eles. E um dinheiro bom, eles pagam super bem, principalmente brasileiros, eles têm um respeito muito grande por brasileiro. Eu era a única funcionária que sentava na mesa com eles. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei na mesa com eles, eles não comem arroz, não comem feijão. E eu vi aquela mesa assim, com aqueles negócios, parecendo um beiju, um negócio. E eu disse, cadê o talher? Não tinha talher, não tinha colher. Mas eu vou na base eu vou copiando. O que eles for fazendo, eu vou fazendo. Aí eu vi ele pegava aqui, mete ali. Eu digo, pois eu vou fazer também. No meio por fim, irmão, eu já estava apaixonada pela comida, é muito gostoso. Tem uns molhos, umas coisas que só os árabes mesmo que inventam. E terminando meu posto ali, faltando uma semana, chegou o veião. Irmão, quem é rico é eles. E eu numa prova, porque, como eu falei para vocês, todo o dinheiro era para a faculdade. Formar um filho é difícil, imagino 2, é muito difícil. Só Deus, irmã, só muito Deus mesmo. Aí chegou o pai do dono da casa, o vovô do neném. Um coroa de uns seus 60 e poucos anos. Só andava com os dólares no bolso. E não é que o velho olhou para mim e se engraçou, eu digo, rapaz, mas o Satanás é moleque, né? Eu levantava de manhã e a única coisa que ele falava português era coffee, para me tomar coffee com ele. Não quero tomar coffee hoje, quero café. Não. Aí eu ficava pensando, o casal dormindo e eu tinha que levar o bebê para pegar sol. Quando eu saía das escadas, aquele velho já estava lá embaixo. Eu digo, oh meu Deus. O velho botava uns perfumes, mas era cheiroso, mas aquilo para mim. E eu ficava, Jesus, que prova é essa? Será que eu não vou cumprir meu mês? Eu preciso tanto, Senhor, desse dinheiro já está contado. E o velho mostrando. Aí eu sentado na sala com o bebê e os bolsos cheios de dólar, ele jogava os dólares em cima de mim assim, ó. E dizia que todo aquele dinheiro era meu se eu fosse deitar com ele. Eu disse, não, ó. Oh, maravilha! Irmão, o crente é provado. Se eu disser para você que eu precisava daquele dinheiro demais, eu fui colocada à prova, mas graças a Deus eu entrei e saí de cabeça erguida. Para a glória de Deus, eu não precisei contaminar o meu corpo. Aleluia, porque Jesus cuidou. Jesus nunca deixou ficar um dia sem comer. Nunca fiquei um dia, é bem verdade que tinha dias que era perto, mas o Senhor cuidou. O Senhor é Deus fiel que cuida. Quando somos fiel, Ele honra. Aleluia. O dia que terminou meu contrato, eu peguei aquele dinheiro. Eles me pagaram em espécie, porque eles nem dinheiro no banco eles não botam para não pagar imposto. E o velho ainda me mostrando o carrão dele, só Mercedes. Eu digo, vou embora, eu vou de moto, de Uber, quero saber de Mercedes de ninguém. Vai-te, Satanás, para lá. Em nome de Jesus, irmão, a gente passa cada coisa, mas o Senhor honra, para a honra e glória do nome dEle. A princípio parece até engraçado, mas quando estamos vivendo na prova, a gente sente a dor e vê quanto o inimigo é astuto para tentar nos tirar da posição para que venhamos perder a bênção. Mas aquele que permanece até o fim honrando Jesus de Nazaré, aquele que se manifestou, aleluia, no final tem vitória. Aleluia.
glorificado é o nome dele. Jesus, ele está numa praia ensinando, de repente ele está pregando no meio de uma multidão, e chega um pai aflito para ele, e disse: olha, mestre, eu necessito que tu vá na minha casa, pois a minha filha está moribunda. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele era um chefe da sinagoga, ele era um homem de uma posição elevada, mas a Bíblia vai dizer que ele chega e se joga até os pés de Jesus. Jesus se levanta e vai até a casa daquele homem trazer vida, trazer saúde para aquela jovem, para aquela adolescente. No meio do caminho, quando Jesus está em direção àquela casa, alguém vem de lá apavorado, desesperado, dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. Aleluia. Jairo, ele quer entrar em desespero, aleluia, mas Jesus pega ali no braço dele e disse: não temas, creia somente. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chegou naquela casa, já estavam ali preparando para fazer o funeral daquela menina. Jesus entrou, pegou na mão dela e levantou. Talita cumi, te levanta. O rebacandarabaxai. Aonde Jesus entra, ele traz vida. O que está morto, os sonhos, o que morreu na tua vida, o que foi que morreu, o que tentaram apagar, o que tentaram te matar, Jesus está aqui para trazer vida nessa madrugada. Coloca sobre os teus pés, coloca sobre os teus pés para nós orar. Emenerrasto, Indicaí, Ibicanduribianda, porque eu preciso entregar algumas coisas ainda e devolver o microfone, senão vamos ficar a noite toda. Mas o Senhor está trabalhando